Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que acredito que muitos já enfrentaram em algum momento da vida, que é o medo de ficar sozinho, de não encontrar aquela pessoa certa ou especial para construir uma vida juntos. Esse é um medo que pode surgir de várias fontes, vários lugares, por assim dizer, seja pelo desejo de ter uma família, pelo receio, né, de não encontrar alguém compatível, ou até mesmo pela pressão social que a gente encontra ao nosso redor. Eu sei que esse medo pode ser muito desafiador e às vezes até mesmo paralisante. Mas hoje eu quero conversar com vocês como que é que a gente pode encarar esse sentimento e essa situação toda de uma forma mais construtiva e mais saudável, para que ele não nos impeça de viver a nossa vida com mais plenitude e quem sabe a gente possa até encontrar aquela pessoa que a gente procura. Bom, gente, outro dia eu recebi o seguinte comentário em um dos meus posts. Letícia, poderia falar sobre como as pessoas poderiam lidar melhor com medo de não encontrar um parceiro ou parceira para casar e ter uma família? Já que está tão difícil encontrar relacionamentos e mais difícil ainda, bons relacionamentos. Gosto muito dos seus conselhos, parabéns. Bom, antes de mais nada, muitíssimo obrigada pelo seu feedback tão gentil e aproveito para dizer para vocês que se vocês gostariam que eu abordasse algum tema aqui no canal, vocês podem comentar lá nos posts ou até mesmo comentar nos vídeos. Eu tô sempre lendo os comentários de vocês e adoro ouvir um pouco das suas próprias experiências também. Mas, retornando à pergunta, cá estou para respondê-la. Bom, gente, existem alguns pontos diferentes aí que me vêm à cabeça quando eu leio essa pergunta. O primeiro deles, e mais óbvio de todos, é justamente em relação ao medo, que foi o que a pessoa pediu para que eu abordasse nesse vídeo. E aí, justamente por isso que eu vou começar por esse ponto, ele vai ser essa primeira parte dessa nossa conversa. Eu acho, gente, quando se trata, né, de medo, de maneira geral, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a gente evitar olhar para isso não é uma boa estratégia. Na realidade, o que vai facilitar e nos ajudar no nosso processo é encarar de frente os medos que a gente tem. Se você tem um medo de algo, ele pode estar te indicando algo importante para você. Os nossos medos podem sim estar trabalhando ao nosso favor, compreende? Eu sei, gente, que hoje em dia relacionamentos amorosos, no geral, podem ser um tanto quanto subestimados. E a gente não pode negar o fato que isso tem um lado positivo, porque ele retira talvez esse sobrepeso, né, que o tema pode ganhar. Mas por um outro lado, a gente também corre o risco de acabar invalidando ou não olhando para uma questão que é tão importante para tantas pessoas. A gente não pode deixar de reconhecer que isso é importante para várias pessoas e às vezes projetar nossas questões nelas, de falar assim, ah, você tem que se bastar, que besteira, imagina, vai ser feliz sozinho e tudo mais. Porque isso não vai ajudar a contribuir para que esse problema, por assim dizer, que eu nem diria que é um problema, mas a gente pode dizer dessa forma, se solucione, compreende? A gente tem que sempre ter um olhar um pouco mais profundo para essas questões complexas da vida. E nesse tema específico, eu diria que há algumas perguntas que podem ser bem bacanas e bem importantes para a gente se fazer. A primeira delas, eu diria que é, esse medo, ele é exatamente do quê? É um medo de não encontrar um parceiro? É um medo de não ter filhos? É um medo de ser julgado? É um medo de envelhecer sozinho? Outra pergunta que eu acho essencial da gente se fazer é a seguinte: esse medo, ele pode estar revelando para mim que ele vem de uma carência ou de uma necessidade de aceitação, de aprovação, de me sentir amado ou amada? E número 3, será que esse medo pode estar vindo de uma pressão social? Para mim, por exemplo, eu sempre quis ter relacionamento, gente, mas eu não acho que vinha de uma pressão social. Eu tinha muita clareza que isso era algo que eu queria. E quando eu me via com medo, por assim dizer, de não encontrar a pessoa certa, eu sabia que é porque eu queria ter alguém para compartilhar a minha vida. Quando eu era mais nova, no entanto, eu sentia que eu queria alguém para me fazer feliz, o que também não é muito legal. Então, justamente por isso, vale a pena a gente se fazer essas perguntas todas e entender de onde que vem esse medo. Todo medo é legítimo, mas a gente precisa sim se perguntar se essa questão é uma projeção que a gente acha que o outro tem que atender e cumprir, partindo aí de um lugar, às vezes até de criança ferida, ou de outras feridas de experiências passadas que não estão curadas, ou se ele é de um lugar no qual a gente tem uma necessidade ou algo que é muito importante pra gente, que a gente tá com medo de que não seja atendido. Faz sentido aqui quais são essas diferenças? Basicamente, responder a essas perguntas vai nos ajudar a ganhar clareza quais são as áreas às quais a gente tem que estar atento e que talvez a gente precise trabalhar.
Eu, por exemplo, quando era mais nova, precisei trabalhar nessa questão de eu achar que outra pessoa tinha que me fazer feliz. Mas eu diria aqui que depois da gente investigar essas perguntas, tem uns outros pontos que a gente precisa manter em mente. Essa pessoa, por exemplo, disse no comentário que tá sendo difícil, né, encontrar relacionamentos e ainda mais encontrar relacionamentos bacanas. E em certa medida eu preciso dizer que eu não concordo com isso totalmente. Na minha visão, gente, no mundo aí há pessoas de todos os tipos. Tô falando que encontrar a pessoa certa pra gente é a tarefa mais simples do mundo? Obviamente que não. Mas a gente assumir uma postura na qual a gente vê o mundo e vê as pessoas como nunca sendo boas o suficientes para nós, também é algo que não vai nos levar para frente. E justamente por isso, nunca encontrar alguém legal e bacana pode estar dizendo pra gente várias coisas, pode estar dizendo pra gente, inclusive, sobre nós mesmos. Pode dizer, por exemplo, a nossa dificuldade em avaliar e saber escolher bem bons parceiros. Pode indicar que a gente está se colocando nas relações com uma postura de exigência, às vezes partindo de um lugar de criança ferida. E pode, inclusive, mostrar pra gente que a gente não é muito bem aquele alecrim dourado que a gente achava que a gente era. No meu caso, por exemplo, quando eu era mais nova, eu diria que essas 3 situações eram uma realidade na minha vida. Eu não sabia escolher bem as pessoas com quem eu me relacionava, não conseguia ver se as nossas personalidades, nossos valores estavam de acordo, nossas prioridades, visão de futuro. Não sabia identificar as famosas red flags, né? Coisas que são sinais que as pessoas não seguras nos dão o tempo todo. Eu achava que para estar numa relação bastava me sentir atraída pela pessoa, sabe? Ver aquele rostinho bonito e falar assim, posso ter um relacionamento com esse ser humano. Eu também me colocava nas relações, sim, com uma postura de exigência, era chata muitas vezes e também não era aquele alecrim dourado, não. Um outro elemento que vale a pena a gente trazer aqui nesse vídeo é o seguinte: é a gente estar atento e investigar quais podem ser possíveis lealdades que a gente tem aí ao nosso sistema familiar, à nossa ancestralidade. Isso é uma coisa que a psicologia sistêmica fala bastante a respeito e eu diria que algumas outras linhas da psicologia também falam disso de forma indireta, inclusive a psicanálise. O que é que eu quero dizer com isso? Às vezes, por exemplo, os seus pais, seus tios ou seus avós tiveram histórias de relacionamentos amorosos muito difíceis ou até mesmo trágicos. E a gente, por lealdade, dificulta a nossa própria jornada na mesma área. Isso pode acontecer em várias áreas da vida na realidade, não só quando se trata de relacionamentos amorosos. E tudo isso acontece, gente, de forma inconsciente, obviamente. Mas a gente parando para pensar, a gente consegue ganhar vários insights. Eu mesma me lembro quando os meus pais se divorciaram, eu tinha 17 anos de idade mais ou menos. E foi um divórcio extremamente conturbado que levou aí cerca de 2 anos até todo esse processo ser finalizado. Quando eu estava por volta de uns 18 anos de idade, 18 anos e meio talvez, conversando com uma amiga, eu falei o seguinte: se nem o relacionamento dos meus pais deu certo, como que é que uma relação pode dar? Eu não acredito mais no amor. E essa minha amiga muito sabiamente respondeu simplesmente: a história dos seus pais é deles e não sua. E com essa simples frase, gente, por mais óbvio que possa parecer o que ela estava me dizendo, eu tive um baita ahá. Ela me ajudou a entender que aquele fato na vida dos meus pais não significava que eu não poderia viver um relacionamento saudável e bacana. Aquilo não significava nada para minha vida amorosa futura, mas passaria a significar se eu tratasse aquele evento, por assim dizer, como uma verdade absoluta. Tudo ia depender de como eu iria levar a minha vida dali para frente. E essa lealdade, ela pode aparecer aí de várias formas, como eu já disse. Mas é basicamente como se os filhos olhassem para o passado e para os ancestrais e falassem o seguinte: já que vocês não foram felizes no amor, eu também não vou ser. Por amor a vocês, eu vou me sacrificar. Mas para pensar, você acha que algum pai, alguma mãe, algum tio, avô ia gostar de ver as próximas gerações não sendo felizes depois de todos os preços altíssimos que eles pagaram e às vezes tudo que eles sofreram? É claro que eles vão querer que as próximas gerações possam fazer melhor e serem mais felizes, continuar levando a vida para frente, não é mesmo? Eu diria também que há casos em que é justamente o oposto disso, né? De pessoas que têm pais com relacionamentos muito bacanas e aí elas passam a idealizar como uma relação deve ou não ser.
E aí, nesse mundo de fantasia e de idealização, elas perdem a oportunidade de viver a realidade do que é um relacionamento a dois. Para o resumo da ópera, a grande questão, gente, é o seguinte: se algo é importante para você, invista nisso. Olha para a sua história pessoal, para você, para suas feridas, para a história da sua família também. E vê aí o que é que pode ser feito, o que é que pode ganhar uma nova perspectiva. Vá atrás de buscar respostas, mas também de buscar ferramentas. Eu sei que muitos promovem discursos aí bem quentes, talvez eu poderia dizer, né? De que a gente tem que se bastar e que relacionamento é cilada. E sim, gente, não dá pra gente embarcar nessa jornada de um relacionamento a partir de um lugar infantil, né? No qual a gente demanda que o outro cure as nossas feridas, quando o que cabe a responsabilidade disso é a nós mesmos. Porém, tem algo que eu não posso negar. Relacionamento a dois é o vínculo mais profundo que a gente pode ter com alguém. Ah, Letícia, mas e se um dia eu tiver filhos, esse não é um vínculo profundo? Claro que é um vínculo profundo, mas não é um vínculo de igual para igual. Relacionamento a dois, ele tá sempre de igual para igual. A nossa relação com os nossos pais não é de igual para igual. E a relação com os nossos filhos também não é de igual para igual. Compreende? A minha questão é que, se isso é importante para você, vá em frente, pague os preços, busque as ferramentas. Eu falo isso, gente, de experiência própria, inclusive. Eu tive que fazer muita coisa para me melhorar. Algumas delas eu compartilhei um pouquinho aqui nesse vídeo. Mas a verdade é que eu era um osso duro de roer. Eu era chata pra chuchu. Demandava, exigia, fazia briga, ficava de bico, não me comunicava de forma clara. Não sabia colocar limites. Não sabia entender o que é que me causava desconforto e por que eu ficava com tanta raiva e tão revoltada. Além disso, eu estava pouquíssimo aberta para pessoas que estão fora do padrão que eu própria tinha me estabelecido. E aqui tem algumas perguntas que podem te ajudar nesse processo. O que será que você pode fazer para encontrar alguém bacana? Se melhorar, sair, pagar os preços, aprender sobre comunicação, sobre limites, sobre a história da sua própria família. A gente precisa relembrar que só a criança fantasia de que para ela conquistar ou ganhar coisas ela não precisa pagar preço nenhum. Mas a verdade é que na vida dos adultos, gente, nada vem de graça. E eu não tô falando de dinheiro, não. Eu tô falando de investimento emocional, psíquico, comprometimento. As coisas não caem do céu, a gente vai ter que fazer a nossa parte. Eu não tô falando que a pessoa que me enviou essa pergunta necessariamente não está fazendo a parte dela. Mas a grande questão é, o que mais será que a gente pode fazer? Uma outra pergunta que eu gosto bastante é a seguinte: como é que eu posso aprender a extrair o melhor das relações? Estar aberto, praticar colocar limites, me abrir para outras pessoas, ser mais gentil, ser mais bacana, ser menos julgador ou julgadora, entender o que é essencial para mim e agir a partir desse lugar. A grande verdade, gente, é que responder essa pergunta que foi feita aqui no canal é uma tarefa um tanto quanto desafiadora, porque não vai bastar a gente simplesmente falar de como lidar com medo. Seria uma coisa muito ingênua da minha parte. E seria ingênuo também eu repetir todos esses clichês de falar assim: ah, mas relacionamento não é importante. Ou imagina, você tem que se bastar. Não dá pra gente negar que isso é algo importante para as pessoas. Eu falo isso de experiência própria, inclusive. Se isso é o que o seu coração pede, eu tenho certeza que você fazendo a sua parte, pagando os preços, se educando, crescendo, aprendendo, você vai encontrar a pessoa certa para você. Mas para isso, né, gente, a gente precisa estar disposto a viver o processo, fazer a nossa parte. Olhar para dentro, curar as nossas feridas e superar aí, inclusive, uma possível carência, para quando você encontrar essa pessoa bacana e legal, a gente não meta aí os pés pelas mãos. Tem alguns outros vídeos aqui no canal que complementam muitíssimo esse papo, eu vou deixar eles no final desse vídeo, mas também outros linkados aqui na descrição. Recomendo que vocês assistem e a gente se vê por lá. Me deixem saber aqui nos comentários o que vocês acharam desse papo de hoje. Se cuidem e até mais. Tchauzinho!